uma letra qualquer, não tem um valor intrínseco a ele. Bom, vamos lá. Eu estou passando o número inteiro para aqui na função, e aqui nessa função é uma função recursiva. Bom, o que é uma função recursiva? Uma função recursiva, nada mais nada menos, uma função que chama ela mesma dentro do seu escopo, ou seja, dentro dela mesma. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, aqui é o escopo da função. Bom, essa função aqui é do tipo void, ela não retorna nada. Bom, eu esqueci de explicar aqui esse evento, né? Bom, esse evento aqui ele é privado, ele é void, ele não retorna nada. O nome dele é a junção do BT processar, converter para binário, ou seja, o nome do botão, mas o evento. Aqui ele recebe o objeto que o usuário mexeu na tela, ou seja, qual o usuário interagiu e qual evento que ele interagiu. Isso aqui não precisa saber, eu quis explicar. É só para quem quiser saber. Bom, vamos lá. Não é uma coisa que você vai precisar saber agora, vamos lá. Aqui, dentro dessa função, o que acontece? Uma função recursiva é uma função que chama ela mesma dentro dela. E na memória vai estar assim, ó. Por exemplo, vamos chamar uma função chamada f de alguma coisa, f de x, por exemplo. Bom, essa função ela vai vir aqui, bom, beleza, executada. Ela vai colocando tudo isso em uma pilha, ou seja, vai colocando uma em cima da outra. Repare que ela vai vir aqui, ela vai verificar se é uma condição. Bom, esse if aqui ele precisa ter, senão vai ocasionar um erro chamado Stack Overflow. Por quê? Porque a função vai vir aqui, blá 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 blá, chega aqui, opa, tem uma função aqui chamada. Qual é essa função aqui? Essa função aqui é essa aqui, então ele vai voltar para essa. Vai vir aqui, opa, tem uma função aqui, eu vou voltar para ela, eu vou entrar aqui dentro dela, opa, tem uma função aqui, então ele vai entrando e voltando, isso aqui vai ficar infinitamente, o que vai ocasionar no erro de Stack Overflow. O que eu preciso para impedir isso? Eu preciso ter uma condição de parada, ou seja, quando ele atingir determinada coisa, para, não entra mais aqui, não entra mais para chamar a função. Então, sem isso, vai ocasionar um erro de Stack Overflow, ou seja, sem isso, ocasiona um erro de Stack Overflow, e por isso que eu preciso ter uma condição de parada. Bom, como funciona a função em converter para binário? Ele só vai entrar aqui quando ni vai ser menor, mas sempre vai ser maior que zero. Se o ni for menor ou igual a zero, ele não vai entrar mais aqui. Então, bom, mas você repara, se eu passar só... Bom, essa função aqui, ela recebe o ni. Se eu passar o ni aqui, ó, repare que essa função ela vai ficar infinitamente também, né? Porque ela vai ficar passando, porque o ni sempre vai ser maior que zero. Então eu preciso dividir por 2. Porque em binário também funciona. Eu preciso sempre mudar em uma função recursiva. Eu sempre preciso mudar o parâmetro dela. E para ver se a condição é atendida aqui. Porque se eu não mudar o parâmetro, ou seja, se eu não mudar o valor dele, ele sempre vai ficar entrando aqui. E bom, o que acontece aqui? Vamos supor, eu irei agora explicar do conceito na prática, né? Vamos supor, o usuário digita 10 aqui. A função aqui é chamada, né? A função calcular binário. Ela atribui essa função, ou seja, ela atribui aqui no parâmetro essa função um número inteiro que o usuário digitou aqui, ó. E vem aqui, número inteiro. Pô, esse ni aqui, ó, tá vendo? Esse ni aqui é maior que zero, vamos supor que o usuário digitou 10. Então vamos colocar aqui f de 10. Na verdade vamos colocar calcular inteiro binário, porque f de 10, para isso aí qual que função é essa, né? Vamos colocar, vou colocar 10. Peraí, coloquei 1, né? Peraí, 10. Bom, vai vir aqui. ni é 10? É maior que 0? É, então eu vou entrar aqui. Opa, tem uma chamada de função. Então ele vai pegar esse n10 e dividir por 2, que dá 5. Então ele vai pegar e vai colocar na pilha o calcular binário 5. Aí dentro dessa função aqui, da chamada dessa função aqui, peraí, eu coloquei 15, né? Peraí. Dentro dessa função aqui, ele vai entrar aqui. Ah, blá, blá, 5 é maior que 0? É. 5 dividido por 2. Bom, 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 2,5, tá certo. 5 dividido por 2. Mas qual o número que chega próximo de 2? Então ele vai pegar a parte inteira, que é o 2. Então ele vai pegar a parte inteira aqui, porque isso aqui recebe o número inteiro, né? Ele não vai colocar o 2,5. Ele vai excluir a parte decimal aqui, ou seja, a parte atrás da vírgula, você vai colocar o 2. Então vai aqui. Calcular binário 2.
Então ele vai vir aqui. Tá. 2. Aí chegou na calcular binário, tem o parâmetro passado como 2, ele vai entrar aqui. 2 é maior que 0? É. Então vai vir aqui. Opa, chamado de função. Repare que ele nunca vai executar isso aqui. Ele só vai executar na volta da pilha, ou seja, na volta quando ele for desempilhando. Bom, ele vai pegar. Ele vai vir aqui. Pô, vou chamar essa função de novo. Agora é 2 dividido por 2. Então ele vai vir aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí ele vai vir aqui de novo, né? 1 aqui, vai entrar aqui de novo. 1 é maior que 0? É. Então ele vai vir aqui. Calcular inteiro para binário. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0. É meio, né? É 0,5. Ele vai excluir o 5, né? Vai pegar a parte inteira. Então é 0. Então, calcular binário valendo 0. Repare que ele vai entrar aqui. Porém, na hora que ele entrar aqui nessa chamada de função aqui, no qual n vale 0, repare que ele vai entrar aqui e não vai entrar aqui nesse if. Ele simplesmente vai tirar ela da pilha. Por quê? Porque o ni não é maior que 0. O ni é igual a 0. Então ele não vai executar aqui. Então ele vai tirar. E na próxima aqui do calcular binário, que já foi executada, né? Ele vai executar essa aqui, ó, do 1. Então, qual é essa divisão de 1 por 2? Essa divisão de 1 por 2 é 1. Por quê? Qual o número que multiplicado por 2 dá 1? Pô, não tem. Tem, você tem um que chega próximo. Você tem que pegar um número menor você tem que pegar um resultado menor que chegue próximo. Não pode ser um resultado maior. Então você vai pegar, pô, tem um 2 vezes 0, que dá 0. E quanto que sobra para 1? 1. Então 1. Então ele vai exibir aqui na tela 1, que é o resto de divisão de n por 2. Bom, aí ele vai tirar da pilha. Ele já exibiu aqui no list box. Ele exibiu. Eu vou separar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, list box, vou exibir do outro lado. List box. Então ele vai colocar um 1 aqui. Eu coloquei um Q. Bom. Aí ele sai dessa função aqui e vai para a função com 2. Bom, qual é o resto da divisão de 2 por 2? É 0. Então ele vai colocar 0. E ele vai tirar isso aqui da pilha. Bom, qual é o resto da divisão? O resto da divisão de 5 por 2. Bom, qual o número que multiplicado por 2 chega próximo de 5? É o próprio 2, porque 2 vezes 2, 4. Quanto que sobra para 5? 1. Então ele vai exibir o resto aqui. Esse porcentagem aqui, ele simplesmente calcula o resto de uma divisão, ou seja, de um número dividido por outro, que é o 2 aqui nesse caso, que é uma constante aqui, sempre vai ser 2. Aí ele vai exibir 1. Pronto, aí ele tira isso aqui da pilha e sobra a última função, né? A primeira função que a gente chamou, quando o ni valia 10. Bom, ele vai pegar aqui, e qual é essa divisão de n por 2? De 10 por 2? É 0. Porque 2 vezes 5 é 0. 2 vezes 5 é 10. E não sobra nada. Ou seja, é 0. Então ele vai exibir. Isso aqui é o 10 convertido para binário. Você viu? E por que eu coloquei esse list box aqui em cima, né? Porque eu preciso executar tudo isso na volta. Ou seja, porque um número binário, ele é a divisão de todos os números, só que depois você tem que inverter os valores do resto. Você pega de baixo para cima. Então, por isso, por exemplo, se eu exibisse aqui, ele ia exibir assim, ó. Se eu exibisse dessa forma assim, ele ia colocar assim, 0, 1, 0, 1. Ele exibia completamente errado, ele exibia até outro número aqui. Então, por isso que eu preciso que ele execute isso na chamada da função. E como que eu faço para ele ser executado na volta da função? Eu simplesmente chamo ele depois da chamada, eu simplesmente coloco ele depois da chamada da função. Você repare que é a mesma função, só que ela foi executada e ela teve valores diferentes.
Mas você viu... Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Demorar um pouquinho para voltar. Bom, você viu aqui que ela teve meio que armazenado na memória os valores para exibir aqui. Ela armazenou temporariamente os valores, por exemplo, o 0 aqui. Ela armazenou 1, o 2. Ela teve armazenado para mostrar o resto. Ela meio que ela armazenou tudo isso numa pilha e foi tirando depois para poder mostrar aqui. Bom, é basicamente isso que é recursividade, uma função que chama ela mesma. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha uma sugestão para mandar, não sei se o jeito que eu ensino é muito bom, não sei. Se você tem uma sugestão, deixe aí nos comentários e obrigado pela view aí. Tamo junto, é nóis.